Olá malta, tudo bem? Hoje vamos falar de 5 coisas que eu não gosto acerca dos Estados Unidos. Não quer dizer que não haja mais outras coisas, não quer dizer que não haja até só estas 5, quer dizer que não haja até mais, e não quer dizer que só haja as 5 de que eu vou falar. Está bom? Mas é só para dizer que as 5 de que eu vou falar daqui a bocado são as coisas de que eu pessoalmente acho mais ruim neste país. Está bom? É só uma opinião. Se vocês não concordam ou se acharem que concordam, façam favor e ponham aí um comentário na caixa de comentários. Pronto, vamos a isso. Então a primeira coisa que eu vou dizer de que não gosto neste país, e já cá estou há quase 10 anos, é que isto é realmente o lugar do dinheiro. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que, claro está, o dinheiro é importante em qualquer sítio, seja aqui ou seja também em Portugal ou noutro sítio qualquer. Está bem, não tem problema com isso. Agora também quer dizer que aqui, para se ter uma vida minimamente razoável, precisas de muito dinheiro, tá bom? O ordenado mínimo em Portugal ou noutros países dá para ter, dá para viver, não dá para viver muito bem, eu sei disso, mas já dá para viver, para ter algo, pronto, para comer e para ter um alojamento pequeno, pronto, dá para fazer algumas coisas. Mas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, aquilo que muita gente não sabe é que o ordenado mínimo, isso aqui não dá para viver. Não dá sequer para arrendar a casa mais pequena que possa existir. Até um quarto, muitas vezes, nem para isso dá. O ordenado mínimo nos Estados Unidos é a nível federal, isto é de 7 dólares e 25 cêntimos. E isto é muito pouco para uma cidade como Nova York ou Los Angeles, como aqui onde eu me encontro. Isso não dá para nada. Então o que muita gente vai acabar por fazer é terem que viver com casas partilhadas com muitas pessoas, porque simplesmente o dinheiro não dá para viver. Há muita gente que não, apesar de trabalharem, terem um emprego a tempo inteiro, não chega para ter um alojamento próprio. Então é uma vida muito complicada. Isto costuma-se dizer, este país, que é um lugar bom para quem é jovem, que tenha um bom emprego ou uma maneira de fazer dinheiro e que esteja em boa saúde. No momento em que você não preencha estas 3 condições, então a sua qualidade de vida pode aumentar muito. Vou parar aqui, está aqui um avião, isto é sábado, muita gente a passear e esses aviões pequenos, não sei se dá para ver, fazem muito ruído mesmo. Não dá para ver. Já se foi embora. Pronto. Já se foi embora. Então é assim, o momento em que você já não tem um bom emprego, ou já não pode trabalhar porque ficou doente, ou ficou incapacitado, ou simplesmente é reformado, então a sua qualidade de vida vai ficar afetada e muito. E não é por isso que muita gente, quando chega um momento da reforma, tem que ir para outros países. Há muitos americanos que vão para o México comprar uma casa e viver lá porque os custos de vida são bem menores e porque já não conseguem ter uma vida razoável no seu país. Isso foi a primeira coisa. A segunda coisa de que eu não gosto nos Estados Unidos é o sistema de saúde. E atenção que isto é um tema que eu conheço bastante bem porque eu trabalho aqui na área da saúde. Na Europa e em muitos países costuma-se muitas vezes criticar os Estados Unidos porque costuma-se dizer que quem não tem dinheiro morre aí à porta dos hospitais por não ter dinheiro. Na verdade não é bem assim.
Isso por acaso até nem é verdade em muitos dos casos, porque existe uma lei neste país que obriga todos os hospitais, sejam privados ou públicos, e há muito mais hospitais privados do que públicos. Públicos só há uns poucos no país inteiro. Obriga os hospitais privados a tratarem todos os pacientes, independentemente da sua capacidade para pagar, de terem dinheiro ou não para pagar, desde que o paciente esteja a correr risco de vida. Quer dizer, se você tem se for um peão for atropelado por um carro na estrada e estiver em muito mau estado e vai para um hospital, o hospital, embora seja privado, não pode recusar, porque diz, você não tem seguro de saúde ou não tem maneira de pagar, eu não vou recusar o tratamento. Não é assim. Tem por obrigação de tratar o paciente. A conta será paga pelo Estado, pela Segurança Social. No entanto, dito isto, uma vez que o paciente já esteja estabilizado, o hospital privado já não tem obrigação de tratar o paciente. Pode ter alta para ir para outro sítio. E essa obrigação do hospital privado só se mantém, como eu já disse, enquanto o paciente correr risco de vida. Se não houver risco de vida, se for uma doença crónica, então o hospital privado não tem obrigação nenhuma de tratar um paciente. E aqui o problema é que conseguir ter um médico, ou ter uma especialidade ou uma cirurgia, custa muito mais dinheiro do que em Portugal ou num país europeu. Aqui não há a segurança social que toda a gente paga e que toda a gente pode beneficiar, não é assim. Uma pessoa tem que, para ter qualquer cirurgia, são milhares e milhares de dólares. Por exemplo, uma estadia no hospital, tirando só para estar deitado numa cama de hospital e ter um enfermeiro, custa $10.000 por dia. Isso é super caro. Por isso, muita gente tem que ter um seguro de saúde, e o seguro de saúde em geral é feito pelo patrão, pelo emprego, só que também, como eu já disse, aqui o dinheiro é rei, é tudo, e os ricos são sempre beneficiados em favor aos pobres. Existe também uma lei que diz que as empresas de menos 30 empregados e quem não tiver um emprego a tempo inteiro, o patrão não é obrigado a fazer o seguro de saúde para o empregado, e o empregado ainda assim tem que pagar. Então há muita gente que, apesar de ter um emprego a tempo inteiro, não é obrigado a pagar. Não é obrigado a ter, pode não ter um seguro de saúde. Tá bom? Então, a terceira coisa, que eu ia falar é que eu não gosto aqui são as pessoas. Não é que não haja pessoas simpáticas também, como em qualquer outro sítio, mas a maneira de ser dos americanos é bastante diferente de outras pessoas, por exemplo, dos europeus ou dos portugueses. Em geral, costuma-se dizer que em Portugal as pessoas são simpáticas e quando dizem alguma coisa, dizem aquilo que pensam e pensam aquilo que dizem. E aqui é um pouco o contrário. Aqui as pessoas, não vou dizer que são hipócritas, mas existe uma convenção social que as pessoas, quando estão a lidar umas com as outras, têm que sempre ser extremamente extrovertidas. Ficam sempre muito entusiasmadas quando encontram uma pessoa e sempre perguntam como estás e tudo mais, mas não quer isto dizer que realmente se importam consigo.
queira mesmo saber e queira ser seu amigo, não. É apenas uma maneira de ser, uma maneira de estar, e é uma convenção social. Muitos americanos não podem estar assim muito simpáticos na frente, mas uma vez que viram as costas, até para falarem mal. Tudo na frente é uma coisa e por trás é outra. E podem chamar a isso hipocrisia, e no princípio, quando cheguei aqui, isso fez-me muita confusão. Mas com o decorrer do tempo, eu habituei-me, fui-me habituando e consegui me adaptar e não levar isso a mal, mas eu sei que pode causar muita confusão nas pessoas quando vêm para cá. Quer dizer que não vou entender as pessoas e pode chegar até a ter muito mal entendido. Tá bom? Isso foi mais outra coisa. A quarta coisa que eu não gosto aqui são basicamente o sistema de lei, um sistema jurídico. Os Estados Unidos é um país onde há onde há muita criminalidade, já sabemos disso. É uma sociedade que foi tradicionalmente violenta. Todos nós sabemos, lembramos dos filmes de cowboys e de pessoas que têm armas e pessoas que tiroteios, e isso é bastante os gangues, e isso tudo é muito comum, muito falado nos filmes, no cinema e nas notícias, vem muita vez. E por isso é uma sociedade também que tem uma lei muito rígidas, muito ríspidas até. Há quem diga que seja uma sociedade um pouco autoritária. E eu acho que sim, eu acho que dizer isso é verdade. Havia coisas que quando cheguei eu não acreditava que era verdade. Por exemplo, lembro na altura quando cheguei, tinha um colega de trabalho que me falou que não, se fosse apanhado com álcool no sangue a conduzir, embora não causando acidente nem nada, que não queria, porque além de ter problemas com a lei, também podia afetar a sua carreira profissional, podia impedir-lhe de ter um bom emprego depois. Eu disse assim, não, eu não acreditei. Ele estava a fazer pensei que ele estivesse a dar más desculpas, mas com o tempo eu comecei a ver que sim, o que ele estava a dizer é verdade. Quando você apanha aquilo que se chama aqui um DUI, Driving Under the Influence, quer isto dizer conduzir um carro depois de beber álcool, ou então, mas não só, também de consumir cannabis, cocaína ou outros tipos de drogas. Se for apanhado pela polícia, vai pagar uma multa de $10.000, ainda vai fazer algum tempo na prisão, e além disso, isso vai ficar isso está cadastro. Isso mesmo que não tenha causado nenhum acidente, só por ter sido apanhado assim, por só o facto de beber, de conduzir com influência de alguma droga ou substância qualquer proibida, dá direito à prisão e a uma grande multa, mesmo que não haja ninguém mesmo que ninguém fique magoado, nem haja nenhum acidente. E também, o pior disso é que vai ficar, como estava a dizer, no cadastro, e há muitos empregadores, patrões, que pedem para ver o cadastro antes de decidir se um candidato para um emprego pode ser de facto contratado ou não. E isso é verdade. Esse facto ainda é mais importante e relevante para quem seja um profissional com uma licença, como eu, por exemplo, aqui sou nurse practitioner, que não é bem como um enfermeiro, mas é entre um médico e um enfermeiro. Se eu for apanhado a fazer isso, a conduzir debaixo da influência de uma substância qualquer, não só me podem retirar a carta de condução, tenho direito a uma multa muito grande e também vou ir uns dias na prisão, como também me podem retirar a minha licença de profissional.
e sem licença profissional eu já não posso trabalhar. Tá bom? Portanto, é uma coisa muito grave e isso nunca mais sai. Pode ser a título definitivo. Portanto, uma vez, ser apanhado uma vez pode arruinar a vida de uma pessoa. E o que me leva a dizer que esta lei aqui é... Uma pessoa pode até ser o melhor das pessoas, mas basta fazer uma vez, ser apanhado no lugar errado, no momento errado, e pode arruinar-te a vida. Tá bom? Isso não perdoa. Portanto, a lei, quando eu vejo, por exemplo, em Portugal ou nos países europeus, em que até muitas vezes os ladrões e os criminosos são mais bem tratados que as vítimas, aqui antes é o contrário. Por qualquer motivo uma pessoa pode ter a sua vida alterada e ficar em prisão e ter uma vida arruinada só porque uma vez fez uma coisa que não devia. Não há perdão. Isso nos leva à quinta coisa que eu... Quer dizer, sou um pouco ambivalente em relação à quinta coisa que eu vou apresentar aqui. Como vocês sabem, ou talvez sabem, mas não têm bem essa noção, os Estados Unidos é um país onde há imensa diversidade. Por exemplo, aqui esta zona onde eu estou aqui, que se chama Pasadena, fica mais ou menos nos arredores de Los Angeles. É naquilo que se chama San Gabriel Valley. E aqui temos um bairro onde há imensos asiáticos. Pessoas de origem chinesa, pessoas de origem, sei lá, japonesa, vietnamita e por aí fora. Aqui é uma cidade onde há muita diversidade. Eu sei que muita gente não acredita, mas Los Angeles e em Califórnia em geral, e até o sul dos Estados Unidos em geral, é uma zona onde não há muita gente branca. Quer dizer, aqueles brancos que se chamam, têm nomes ingleses e aparência do norte da Europa. Aqui não há muito. Há pouco até. Pronto, há alguns, mas só estão ali metidos em enclaves e não há muito. Isto é uma cidade onde há pessoas de todo o mundo, mas aqui a maioria da população é daquilo que se chama hispânicos. Quer isto dizer que são pessoas, essencialmente, na maioria dos casos, mexicanos ou de origem mexicana ou de América Central. O que faz que seja uma cidade que tenha a fama de ser muito, muito aberta, e será das mais abertas a nível do país, mas que com toda essa diversidade, pessoas do mundo inteiro têm costumes e mentalidades e perspectivas sobre a vida e sobre a maneira de fazer as coisas muitíssimo diferentes uns dos outros. E isso pode ser uma riqueza, porque aprende-se muito sobre outras culturas e outras maneiras de ver a vida, mas também pode ser uma grande dor de cabeça, porque cada um faz a sua maneira e pensa que faz como deve ser, que a sua maneira de pensar, que a sua maneira de fazer é certa e que os outros estão errados. E isso leva por vezes, nem sempre, a muita tensão, a muita rivalidade entre as diferentes comunidades. Eu até posso dizer que isto é uma cidade muito segregada. Quer isto dizer que, sei lá, raramente, quando se passa pela rua, raramente se vê um grupo de amigos em que haja asiáticos, hispânicos, negros e brancos, tudo misturado. Raramente vê isso. E se vê, na maioria dos casos, são colegas de trabalho. Não são pessoas. Quando as pessoas que são amigas, amigos desde a infância, em geral são da mesma comunidade, ou da mesma comunidade de país, ou da mesma comunidade racial. E quando é para
por exemplo, também ver quando é tempo de uma pessoa chegar com determinada idade e é tempo de encontrar um par. Então, na maioria dos casos, as pessoas vão encontrar, vão preferir escolher um par de uma etnia semelhante à sua ou igual. E raramente vão ver vão escolher uma pessoa de uma etnia diferente. Porquê? Porque não é que ninguém diga nada, mas simplesmente é uma coisa que as pessoas fazem. É assim, é a tradição. Cada um vai sempre por onde fica na sua etnia. Aqui os pares com pessoas de raças diferentes, não vou dizer que são raros, mas quase, não é muito. E até quando se vêem, as pessoas até estranham e fazem perguntas. Então, pessoa de raça diferente. As pessoas ficam um pouco surpreendidas com isso. Isso também explica que por aqui há muito racismo. Muito racismo não quer dizer que seja sempre aquele estereótipo dos brancos com os não brancos, mas até as comunidades entre elas são muito racistas e cada uma se acha melhor que as outras. E isso leva muitas vezes a algumas tensões. Não vão ser tensões sempre abertamente, vão ser quando vão falar assim, quando, por exemplo, já me aconteceu haver asiáticos a falarem mal para mim sobre os negros ou sobre os hispânicos, dizer que são, sei lá, que não são pessoas boas e tudo mais, e tenho a certeza que os outros, entre eles, os hispânicos e os negros, falarem mal dos brancos também existe, também é assim. É uma coisa onde há muita tensão que fica nas traseiras, um pouco ocultada, mas está lá, está presente e não custa muito. E uma vez que uma pessoa passa aqui um pouco de tempo e perceba como a sociedade aqui funciona, apercebe-se disso. E isso é uma coisa que, sei lá, eu não estava habituado a isso antes, sempre ter aqui há uma obsessão em relação à raça, sempre tentar categorizar as pessoas, segundo classificar as pessoas em relação à raça. Você vai ali, vai candidatar-se a um emprego, sempre, em qualquer sítio, vão pedir qual é a sua raça. Em Portugal e nos países europeus isso é uma coisa que é completamente proibida, não é? E também ninguém teria ideia de fazer isso, mas aqui é a norma. Tá bom? Então isto conclui as 5 coisas de que eu não gosto nos Estados Unidos. Como já disse antes de começar no aviso, isso é a minha opinião. É a opinião de quem está aqui neste país, na zona de Los Angeles, há quase 10 anos e que tem um dia-a-dia americano já há bastante tempo. Eu sei que vai haver pessoas que não vão estar de acordo e que vão achar que há outros pontos ou até mais do que isso, mas, como já disse no princípio, esta é a minha maneira de ver. Tá bom? Espero que tenham gostado e até logo. Tchau.